Olá, alunos do sétimo ano, aqui é a professora Simone. Nessa aula, nós vamos iniciar a unidade 5, Linguagem Algébrica e Equações, da página 130. É um conteúdo que vai apresentar a vocês conceitos novos, coisas novas. Então, requer de vocês um pouco mais de atenção e mais dedicação, ok? Então, vamos lá. Abram o livro de vocês na página 130. Vamos começar desvendando um pouco o que significa essa álgebra. Na álgebra, vocês vão ver uma mistura, vamos dizer assim, entre os números, que já são conhecidos de vocês, mais as letras. Tia, como assim? Nós vamos aprendendo isso ao decorrer das aulas, ok? Vamos iniciar o capítulo 1 na página 132. O capítulo 1, qual é o tema? Sequências. Quando eu falo de sequências, o que vem na mente? Coisas que vêm uma após a outra, né? Como, por exemplo, a sequência de dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é uma sequência, né? Assim, como, por exemplo, a sequência dos números pares, também, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dos números ímpares e assim por diante. Então, compreensível que é uma sequência, né? A sequência, ela pode ser... Vamos fazer essa leitura. Na matemática, utilizamos as sequências numéricas ou de figuras. Não é obrigatório que a sequência seja só de números, pode ser de imagens também. Que são aquelas que apresentam números escritos ou figuras dispostas, como acabei de falar, em determinada ordem pré-estabelecida. Cada elemento, observe, cada elemento que compõe, que está em uma sequência, é chamado de termo. Então, vocês vão ouvir muito de agora em diante falar de termo. O que é termo? É o elemento que está em uma sequência. Como, por exemplo, na sequência dos números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 0 é um termo, 2 é um termo, 4 é outro termo, 6 é outro termo. Então, o que é termo? É o elemento que está lá na sequência, faz parte da sequência. E cada termo, ele está em quê? Em uma determinada posição. Alguns estão na posição 1, outros na posição 2, posição 3, posição 4. Então, simples, né? A ideia de sequência é simples. A ideia de termo também e a posição também, né? Agora, nós vamos sair um pouquinho desse âmbito do livro de vocês e eu vou abrir esse slide, acompanhe, ok? Objetivo: identificar o padrão de uma sequência numérica e expressá-la por meio de linguagem algébrica. Padrão é o quê? Uma coisa que a gente percebe que está se repetindo. E a partir daquilo, você consegue identificar qual seria o próximo número que vem sem ele estar escrito, não é? Por exemplo, se eu começo aqui uma sequência para vocês, começando do 0. 0, 2, 4, 6, 8. Aí vocês vão completar. Tá indo de 2 em 2. Aí você vai dizer 10, 12, 14, 16. Ou seja, você descobriu o padrão da minha sequência. Tinha um padrão? Tinha. Era uma coisa aleatória? Não, tinha um padrão. Eu estava indo de 2 em 2. Então, é simples. O padrão é aquilo que está se repetindo. Por exemplo, ela está montando a sequência usando que raciocínio? Que sequência é essa que ela está montando? Ela está montando de 2 em 2. Então, isso é o padrão da sequência. Simples. Agora, tem sequências que vão ter padrões um pouco mais difíceis a gente descobrir, né? E também, mais o quê? Continuando aqui o nosso objetivo, expressar esse padrão por meio da linguagem algébrica. Tia, não entendi essa parte. Escrever esse padrão usando números e letras, certo? Vocês vão ver como que isso vai acontecer. Observe algumas sequências que já foram estudadas em anos anteriores. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa sequência é dos números o quê? Naturais, que eu já falei muito com vocês. Os números naturais começam no 0 e continuam infinitamente. É uma sequência? Essa sequência está indo de quê? De 1 em 1. Qual é o padrão dessa sequência? Tia, todo tempo somando 1. Fácil de descobrir? Fácil de descobrir nessa sequência. E forma que números? Os números naturais, né? Sequência 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Você consegue dizer quais são os seus próximos? Você já identificou o padrão dessa sequência? Qual é o padrão? Tá indo de 2 em 2, tio. O padrão é esse. Tá sempre somando 2 ao número anterior.
concorda? Ao termo anterior. Tia, o que é termo? Termo é o elemento que está nessa sequência. 0 é termo dessa sequência dos números pares. Por quê? Porque está lá. 2 é o termo dessa sequência. 4 também é. 5 é termo dessa sequência? Não. Se essa aqui é a sequência dos números pares, o 5 não vai aparecer porque o 5 é ímpar. 6, 8, 10, todos esses são termos. Qual é o próximo depois de 10? Você já sabe. Por que você sabe? Porque você sabe que eu estou somando 2 ao anterior, por exemplo. 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Então, para obter o próximo termo, eu somo 2 ao termo anterior. Isso é o nosso padrão. Então, identificou? Ótimo. Qual é o próximo passo? Representar isso utilizando letras e números. Vamos ver como, ok? Sequência 3. Olha essa sequência. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Dá para saber que sequência é? Dá. É a sequência dos múltiplos de 3. Nós já estudamos múltiplos e divisores no 6º ano, por exemplo. E nesse ano também um pouco, né? Os múltiplos do 3 começam no 0 e vai de 3 em 3. Começou no 0, está indo de 3 em 3. Então, essa sequência é dos múltiplos de 3. Você já descobriu o padrão. Quando você descobre o padrão, você consegue descobrir quais são os próximos termos que vão vir. Por exemplo, qual é o próximo termo depois do 15? Ele colocou aqui reticências. Tem como eu descobrir? Tem. Eu estou todo o tempo somando 3. Então, 15 mais 3, 18. Depois do 18, 18 mais 3, 21. Depois do 21, 21 mais 3, 24. E assim por diante. Você conseguiu descobrir o padrão, a lógica, o que é que está se repetindo nessa sequência. E assim você consegue descobrir quais vão ser os próximos termos, ok? Pronto, eu já respondi essa pergunta, né? Qual o próximo termo de cada uma das sequências? Dessa aqui, depois de 3, vem o 4. Somou 1 ao termo anterior. Essa aqui, depois do 10, vem o 2. Somou 2 ao termo anterior, porque eram os números pares. Essa aqui, depois do 15, vem o 18. Somou 3 ao número anterior, ao termo anterior, porque são os múltiplos de 3. Qual padrão você descobriu em cada uma das sequências? Essa aqui soma 1, essa aqui soma 2 ao termo anterior e essa aqui soma 3 ao termo anterior. Esse é o padrão dessas sequências. Conseguimos. Esse aplicativo, ele é como uma lousa, ok? Só que vocês já vão me desculpando porque a letra não fica boa nele não, que a gente controla com o mouse, ok? Então é um pouco difícil. Eu vou tentar colocar aqui a sequência dos múltiplos de 3, certo? Começa no 0. Para descobrir o próximo, eu somo 3. 0 mais 3, 3. Para descobrir o próximo, somo mais 3. 3 mais 3, 6. Para descobrir o próximo, somo mais 3 ao anterior. 6 mais 3, 9. Para descobrir o próximo, 9 mais 3, 12. Para descobrir o próximo, 12 mais 3, 15. Que era onde tinha parado, né? Lá no slide. Mas para descobrir o próximo, eu posso fazer 15 mais 3, 18. Então, isso é descobrir o padrão dessa sequência. Você consegue descobrir qual é o próximo termo. Lembrando que cada elemento de uma sequência é chamado de termo. Termo da sequência. Lembrando também que esses termos, eles têm posição. Por exemplo, esse é o termo 1. Termo, assim, da posição 1, né? Em que posição que ele está? Na primeira, né? Posição 1. Posição 1. Esse aqui é o termo 2. Na verdade, o 3, né? Mas é o termo que está na posição 2. Esse aqui é o termo 6, que está na posição 3. E assim por diante, ok? Voltando para o slide. Em um auditório de uma escola, as cadeiras estão organizadas de forma triangular, aqui,
né, nesse formato. A primeira fila, que é essa, acomoda 2 alunos. A segunda fila acomoda 4. A terceira, 8. A quarta, 16. Assim, olhando, você já consegue perceber um padrão? Você consegue adivinhar quantos alunos serão acomodados na 1, 2, 3, 4, na quinta fila? Já consegue descobrir? Provavelmente sim. Vamos observar. O que foi que aconteceu do 2 para o 4? Você pode dizer, tia, somou 2. Será que é esse o padrão? Será que é somando 2 que a gente obtém quanto vai ter na próxima? Vamos fazer o teste, né? 2 mais 2, 4. Deu certo. 4 mais 2, 6. Opa, mas aqui tem 8. Então, não é assim. Não é somando 2. Vamos tentar outra forma. 2, 4, 8, 16. Ah, descobriu. É o dobro. É sempre o dobro do anterior. Preste atenção. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá batendo com os valores? Tá. Então, você descobriu o padrão dessa sequência. Para obter o próximo termo, você multiplica o anterior por 2. É o dobro. Se aqui cabem 16, na próxima fila vai caber o dobro de 16, ou seja, 32 alunos. Conseguiu entender? Então, assim, você descobriu o padrão dessa sequência. Qual é a sequência? 2, 4, 8, 16. Como o próximo é o dobro de 16, 32. Entendeu? E assim por diante. Vamos ver as perguntinhas. Talvez a gente até tenha respondido algumas. Vou fazer a leitura novamente, tá? Com atenção. Em um auditório de uma escola, as cadeiras estão organizadas de forma triangular. A primeira fila acomoda 2 alunos. A segunda fila, 4 alunos. A terceira, 8 alunos. E a quarta, 16. Sabendo que há mais 2 filas nesse auditório, então tem mais um e mais um, e que o padrão é mantido, ou seja, ele não muda. Isso aqui ele está te afirmando que o padrão não vai mudar. Quantos alunos podem ser acomodados na quinta fileira? Já respondemos, né? 1, 2, 3, 4. Quinta fileira é essa, onde tem um ponto de interrogação. Se o próximo termo é o dobro do anterior, eu vou fazer 16 vezes 2, 32. Então, vão ter 32 alunos aqui nessa fila, ok? Resposta? Ok. Próxima pergunta. E na sexta fileira? Mesma coisa. Agora, eu vou multiplicar o 32 por 2, certo? Quem é que tá aqui? Quantos alunos são acomodados na quinta fileira? 32. Aí, o próximo termo é o dobro de 32. Tia, como é que você sabe? Porque eu descobri olhando para os números anteriores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Eu descobri o padrão da sequência. O padrão da sequência é como se fosse a chave daquela sequência. Você descobrir quais são todos os outros termos que vêm após, que vêm depois, certo? Então, 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Então, quantos alunos vão ser acomodados na sexta fileira? 64. Qual seria a sequência formada considerando o número de alunos em cada fileira? Eita, tia, não entendi não. Ele quer só a sequência. Qual foi a sequência de números? Até a sexta fileira. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Pronto. Qual padrão você percebeu na formação de fileira após fileira? Qual foi o padrão que você descobriu? Você descobriu que para obter o número de alunos em cada fileira, multiplicava o anterior por 2. Era sempre o dobro. Esse foi o padrão que você descobriu. Que para obter o número de alunos, multiplicava o anterior por 2. Ou seja, era o dobro do anterior. Certo? Como podemos representar o que está acontecendo fileira após fileira com o número de cadeiras? Poderia, por exemplo, multiplicar por 2 aqui na frente. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Todas as perguntinhas respondidas, né? Ah, tem até aqui nesse slide, né? A resposta. Vamos dar uma revisada? Primeira pergunta. Sabendo que há mais de 2 fileiras nesse auditório, quantos alunos podem ser acomodados na quinta fileira? Isso aqui, né? E na sexta fileira? Primeira fileira, 2. Segunda fileira, 4. Terceira fileira, 8. Quarta fileira, 16. Percebe-se que a próxima fileira é sempre o dobro de cadeiras da fileira anterior. Dessa forma, observando as fileiras, temos
Primeira fileira é 2. Aí a segunda, já o dobro da anterior, o dobro de 2. Dobro de 2 é quanto? 4. Aí a terceira vai ser o dobro de 4. Todo tempo, o da anterior, tá vendo? O dobro da anterior. A terceira fileira, o dobro de 4, 8. A quarta fileira, o dobro de 8, 16. E, continuando nessa ideia, a quinta fileira, o dobro de 16, 32. E a sexta fileira, o dobro de 32, 64. Resposta, ok. Ele queria a quinta fileira, nós colocamos aqui 32. Ele queria a sexta, nós respondemos 64. Então, tudo ok. Segunda pergunta. Qual seria a sequência formada considerando o número de alunos em cada fileira? Pronto, aquela perguntinha, ele só queria a sequência. Qual é a sequência? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tia, mas por que tem um ponto final, não tem a reticência? Porque ele disse que no auditório só tinha 6 fileiras, né? Então, acabou aqui no 64, ok? Terceira pergunta. Qual padrão você percebeu? Tá aqui, né? O padrão que a gente percebeu era que para obter a quantidade de alunos que ia caber na fileira, a gente multiplicava o anterior por 2, todo tempo. Ficava dobrando, ó, tá aqui, ó. Tinha onde é que tá multiplicando por 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 2 vezes 4, 2 vezes 8, 2 vezes 6, 2 vezes 16. E aqui ele errou, né? 2 vezes 32, mas o resultado tá correto, 64. Observa-se que, aí ele respondeu aqui, né, por escrito, padrão. Observa-se que o número de cadeiras está dobrando fileira após fileira. Esse é o padrão. O padrão é que o número está dobrando. Você descobriu fácil, né? Quarta pergunta. Como podemos representar? Pronto, multiplicando por 2, né? Sim, aí como que a gente poderia representar utilizando a linguagem algébrica, ou seja, número e letra? Como é que eu poderia fazer isso? Olha, vocês não precisam se assustar quando vê uma letra com um número, não. Uma letra, geralmente, ela está representando um valor que varia. Tio, o que é um valor que varia? Um valor que muda, dependendo da situação, certo? Vamos ler esse slide. O padrão da sequência, a partir daqui, tá? O padrão da sequência, que você já descobriu que é, o padrão é multiplicar por 2, é o dobro, pode ser obtido dobrando o número de cadeiras da fila anterior. Até aqui, tudo ok. Como é que eu descubro o número de alunos? Dobrando a quantidade de cadeiras que tinha na fila anterior. Como o número de acomodações possui variação, como assim, tia, não está variando? Numa fila cabia um valor, na outra fila cabia outro. Então, esse número, ele varia, ele muda. Ele não é sempre o mesmo valor. Pode se expressar por uma letra qualquer, como, por exemplo, a letra A. Tia, não entende? Olha, você não sabe, esse número de cadeiras, ele está variando. Ele está mudando, não é assim? Escrever aqui, certo? O número de cadeiras, ele varia, ele muda de acordo com a fila. Então, eu vou representar ele por uma letra, eu vou chamar ele de A. Tipo, porque A podia ser qualquer valor, qualquer letra. Ela só está representando um número que varia, que muda de acordo com a situação. Se ele está representando um número que varia, a gente chama isso aqui, essa letrinha, de variável. Ok? Então, nós vamos chamar a quantidade de cadeiras da fila de A. Por que de A? Porque está mudando, não é sempre o mesmo valor. Por isso. Continuando lá no slide. Opa, passei demais. Vamos lá, continuando. Dessa forma, sim, como o número de acomodações possui, continuando, como o número de acomodações possui tal variação, ou seja, está mudando, pode se expressar por uma letra qualquer letra, como, por exemplo, o A. Você vai chamar o número de acomodações por fila, que acomodações que cabe, quantos alunos cabem ali?
vamos chamar de A, porque ele está mudando. Então, vamos pegar uma letra para representar. Dessa forma, podemos expressar esse padrão usando a linguagem algébrica, em que quem é que não muda? Toda vez que a gente está aqui, vamos olhar para cá, quem é que está sempre aqui? O 2, porque é sempre o dobro. Quem é que muda? A quantidade de alunos em cada fila. Então é só multiplicar por 2 a quantidade de alunos em cada fila, na fila anterior, que eu descubro o próximo? E quem é que você chamou da quantidade de cadeiras que tinha na fila? De A. Então é só multiplicar 2 vezes A? Pronto. E você representou o padrão por meio da linguagem algébrica. Por que algébrica? Porque você tem um número em a letra. E essa letra faz o quê? Representa um valor que varia. Na primeira fila, é 2 alunos. Na segunda fila, cabe quanto? 4. Na terceira fila, 8. Na quarta fila, 16. Não está mudando? Então, esse número ele é uma variável. Então, ele pode ser representado por uma letra. A quantidade de alunos que tem em cada fila, vou chamar de A. E como é que eu obtenho o próximo? Multiplicando por 2. Então, fica quanto? 2 vezes A. Tia, mas eu não entendi quem vai ser esse A. Depende. Lá na primeira fila, o A é 2, que cabe 2 alunos. Na segunda fila, o A é 4, porque cabe 4 alunos. Na terceira fila, o A é 8, porque cabe 8 alunos. Ele muda. Depende para onde você está olhando. Mas o que é que você sabe? Do padrão. Você sabe que para obter a quantidade de alunos em uma fila, você multiplica o anterior por 2. Mas o anterior a gente chamou de quê? De A. Então, 2 vezes A. Ok? Isso é a linguagem algébrica. Você usa as letras para generalizar, certo? Para mostrar o padrão daquela sequência. Então, gente, o objetivo da nossa aula era esse. Era ter ideia do que é uma sequência que você já tem. Sequência dos números naturais, sequência dos pares, sequência dos ímpares, sequência dos múltiplos. Nós temos infinitas sequências, certo? Descobrir o padrão, a chavezinha, descobrir como foi que aquela sequência ela foi montada. Se você descobre como ela foi montada, você descobre quem é o próximo. Então, esse é o padrão da sequência. Eu vou obter o próximo multiplicando por 3, isso é um padrão. Eu vou obter o próximo multiplicando por 2, que foi o caso dessa atividade. Isso é o padrão. E linguagem algébrica, representar esse padrão utilizando números e letras, ou seja, generalizando. Como foi que eu fiz isso? Eu peguei aquele valor que variava, chamei de uma letra. Como eu já sei que eu obtenho multiplicando por 2, fiz 2 vezes A e achei a linguagem algébrica que representa aquele padrão, certo? Esse era o nosso objetivo, espero que tenha sido alcançado. Lembrando que, tem dúvida, uma das primeiras coisas a fazer, retoma esse vídeo, assiste essa aula pausando, anotando o que for mais importante. Esse é um conteúdo que, se você aprende desde o começo a base, você não vai ter dificuldade de aprender o que vem depois. Agora, se você começar não entendendo a base, você também não vai entender o que vem depois, certo? Se a gente não entende o fácil, muito menos o difícil. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui é só a resolução, tá, gente? Que a gente já foi comentada. Mas, vamos lá, deixa eu dar mais uma olhadinha nisso aqui. Ver se ajuda vocês a compreenderem melhor. Vamos lá. Entendendo. A sequência numérica estudada na atividade foi 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Nela, observamos um padrão em que o próximo termo da sequência estava sendo determinado pelo dobro do anterior. Facinho. O primeiro era 2. Aí o segundo eu obtia multiplicando o anterior por 2. 2 vezes 2, 4. Aí como é que eu descobri o terceiro? Multiplicando o anterior por 2. Quem era o anterior? 4. 4 vezes 2, 8. Aí como é que eu descobri o próximo? Multiplicando o anterior por 2. Quem é o anterior? 8. Aí 8 vezes 2, 16. Como é que eu descubro o próximo? Multiplicando o anterior por 2. Quem é o anterior? 16. 16 vezes 2, 32.
Como é que eu descubro o próximo? Multiplicando o anterior por 2. 32 vezes 2, 64. Partindo disso, temos o número 2. Observou aqui que o 2, ele é constante? Que é uma coisa constante, que não muda. Quem é a minha constante nesse exemplo, nessa atividade? É o 2, porque é ele que não está mudando. Quem é a minha variável? É a quantidade de alunos. Olha, preste atenção que é fácil de entender. Quem é a minha constante que não está mudando? O 2. Quem é que está variando e está mudando? Direto aqui, cada fileira muda o valor. A quantidade de alunos que tinha na fila. Então, ele é a minha variável. Partindo disso, temos o número 2, que é um valor constante, pois se repete de termo para termo na sequência. E valores que variam, 2, 4, 8, 16, 32 e 64, que é a segunda coluna. Como esses valores variam de termo para termo na sequência, representamos eles por uma letra qualquer. Por que eu represento ele por uma letra qualquer? Porque ele está variando. No caso da atividade, representamos pela letra A, porque A pode ser qualquer letra. Por representar valores que variam, essa letra é chamada de variável. Por que ela é chamada de variável? Porque ela representa números que estão variando. Simples, né? Dessa forma, o padrão da sequência pode ser representado pela multiplicação da constante 2 com a variável A, representados pela expressão algébrica 2 vezes A. Olha, preste atenção nisso. Quando você tem um número e uma letra e uma multiplicação, geralmente escreve eles juntinhos, ó, 2A. O que é esse 2A? Mesma coisa que ter o vezes aqui no meio, mas a gente deixa de escrever ele. Fica só 2A. 2A é 2 vezes A, o dobro de A. Tia, quem é esse A? Já falei, vou repetir. É a quantidade de alunos que varia por fila, ok? 2 é aquele que não mudou, olha aqui, 2, 2, 2, 2, 2, 2, é a minha constante. Quem é o A? É o número de alunos, ó, que variava em cada fila, que era 2, aqui era 4, que era 8, que era 16 e 32. Ah, ele tá variando? Tá, então eu vou chamar de uma letra, que é A. Então, qual é o padrão? 2 vezes A, que eu posso chamar de 2A. Entendido? Nesta aula, nós aprendemos a identificar uma sequência numérica. Ok, identificamos. Definir os próximos termos de uma sequência numérica. Também identificamos. Identificar o padrão em uma sequência numérica? Sim. Expressar por meio da linguagem algébrica o termo geral de uma sequência? Também. Tia, como assim o termo geral? Quando a gente achou o padrão, que era dobrar, né, os valores anteriores, nós vimos que o número de alunos ele estava variando. Então, a gente chamou de uma letra A. Então, ficou 2 vezes A, que era o dobro de alunos. Se A é o número de alunos, 2 vezes A. Quando a gente fez isso, você consegue achar o termo de qualquer posição. O próximo até o que vem na frente. Lá, o centésimo termo, você consegue descobrir. Eu sei? Usando o termo geral da sequência. Ok? Tem uma questão aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão que ele propõe para terminar. Na escola de Aninha, a professora fez uma pequena corrente que consistia em passar a mensagem "Eu te amo" para mais 3 pessoas. Cada pessoa que recebesse a mensagem passava para 3 pessoas. Considerando apenas a corrente entre Aninha, seus amigos e familiares, podemos determinar quantas pessoas receberam essa mensagem a cada vez que ela for repassada. Quantas pessoas receberão essa mensagem após ser repassada pela 3ª vez? Descreva uma sequência numérica com a quantidade de pessoas que recebem a mensagem a cada vez que é passada até a 3ª vez. Qual padrão podemos identificar na formação dessa sequência? Como podemos generalizar esse padrão? Opa, várias perguntas aqui. Nesse momento, qual é a dica da professora? Pause o vídeo e tente resolver sem a resolução. Faça esse teste. Pause o vídeo agora e tente resolver sem ver a resolução. Pausou o vídeo e resolveu? Vamos lá resolver esse problema. Ele quer saber quantas pessoas receberão essa mensagem após ser repassada pela 3ª vez. Na primeira vez, resolver aqui nessa lousa, né? Na primeira vez que essa mensagem for passada,
uma pessoa vai repassar para 3. Então, 1 vezes 3, né? 3. Uma pessoa atinge quantas repassando a mensagem? 3. Cada pessoa passa para 3, a mensagem para 3 pessoas. Então, uma pessoa vai passar para 3. 1 vezes 3, 3. Na segunda vez que essa mensagem for repassada, quantas pessoas vão repassar? 3 pessoas. Cada pessoa vai repassar para 3. Então, 3 vezes 3. Concorda? 3 vezes 3, 9. Agora tem 9 pessoas para passar a mensagem. Na terceira vez que for passar. 9 pessoas. Cada uma vai repassar para 3. Então, multiplica por 3. 9 vezes 3 dá 27. Então, quantas pessoas terão recebido a mensagem na terceira vez? 27 pessoas. Dá para entender? Na primeira vez, uma pessoa passou para 3. Dá 3, né? 3 pessoas receberam a mensagem. Na segunda vez, são 3 pessoas repassando a mensagem. Cada uma passou para 3. 3 vezes 3, 9. Na terceira vez, são 9 pessoas. Cada uma passou para 3. 9 vezes 3, 27. Então, 27 pessoas receberam a mensagem Eu Te Amo na terceira vez, que era a primeira pergunta do slide, não é isso? Vamos retomar para lá. Na escola de Aninha, a professora fez uma pequena corrente, consistia em passar a mensagem Eu Te Amo para mais 3 pessoas. Cada pessoa que recebesse a mensagem deveria fazer a mesma coisa, né? Quantas pessoas receberam esta mensagem após ser repassada pela terceira vez? 27. 27. Qual a próxima pergunta? Descreva uma sequência numérica com a quantidade de pessoas que recebem a mensagem a cada vez que é repassada, até a terceira vez. Simples, né? Qual é a sequência? 3, 9. Aliás, vamos começar com a primeira, né? A primeira pessoa, né? A primeira pessoa é 3, 9 e 27. Que é só até a terceira vez, então para aqui, né? Próxima pergunta. Qual padrão podemos identificar? Qual foi o padrão que a gente identificou? Vamos olhar o que foi que a gente fez na lousa. Vamos olhar aqui para essas multiplicações que eu fiz, para descobrir a primeira, a segunda, a terceira vez que foi repassada a mensagem, quantas pessoas foram atingidas, né? O que é que não está mudando aqui? O 3, percebe? 3, ele é o quê? Respondam para mim. Constante. Então, ele faz parte do seu padrão. Vocês vão aprender a fazer isso, pode ter certeza. O 3 é a sua constante. Então, para obter quantas pessoas receberam a mensagem, eu multiplico a quantidade anterior por 3. E essa quantidade anterior, ela é constante também? Não, ela tá todo tempo mudando. Ó. Aqui é 3, aqui é 9, aqui é 27, né? Se eu fosse continuar. Então, a quantidade que está variando é o que? A nossa variável. Se é uma variável, eu posso representar por uma letra, lembra? Eu posso representar... Vamos mudar a letra? Aquele problema foi a letra A, né? Eu vou chamar agora de letra... Vamos chamar de P, pode ser? Vai ser a letra P. Pronto, letra P, a quantidade de pessoas, né? Então, como é que eu represento esse padrão por linguagem algébrica? Vamos retomar, recapitulando. Para obter a quantidade de pessoas que recebiam a mensagem, eu multiplicava por 3, porque cada pessoa repassa para 3, certo? Ele pediu só até a terceira vez, então eu parei no 27. Olhando aqui para as multiplicações que eu fiz, o número que não mudou foi o 3, então o 3 é a minha constante. Ou seja, é sempre o triplo da quantidade anterior. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, sempre o triplo. O número de pessoas, ele muda a cada passagem da mensagem. Então, é a minha variável, que eu vou chamar de P. Agora, eu quero a linguagem algébrica. Como é que eu escrevo esse padrão utilizando a linguagem algébrica? Tinha que essa linguagem algébrica mesmo, número e letra.
Eu quero que você me diga como é esse padrão usando a linguagem algébrica. Lembrando que a pergunta eu já respondi, né? Ele queria saber qual era o padrão. Qual é o padrão? Multiplicar o anterior por 3. Esse padrão a gente já descobriu, que era o que ele queria aqui nessa pergunta. Cadê? Qual padrão podemos identificar na formação dessa sequência? Que a gente multiplica por 3 a quantidade de pessoas para descobrir quantas vão receber a mensagem. Aí, por último, eu já estou respondendo essa pergunta aqui, ó. Como podemos generalizar este padrão? Ou seja, colocar numa linguagem algébrica que dê certo para qualquer termo. Simples, né? Como é que eu faço isso? Você já achou a sua constante? Já. Já achou a sua variável? Já. Você sabe que é multiplicando por 3 o número de pessoas? Sei. Então, 3 vezes... O número de pessoas representou por qual letra? Por P. Ah, então é 3 vezes P. Mais 3 vezes P, eu posso escrever assim, ó. 3P. Esse vezes eu não preciso escrever quando tem um número e uma letra um do lado do outro. E for uma multiplicação. Então, qual é a linguagem algébrica desse padrão? 3P. Conseguiram, gente? Entendeu? Espero que sim. Assistam novamente, tá? Revejam os exemplos. Você achou o padrão. Qual o padrão dessa sequência? Multiplicar por 3 o termo anterior. Só que, quem é que eu estou multiplicando por 3? A quantidade de pessoas. Só que a quantidade de pessoas muda, então eu chamei de variável. Ok? Até aqui tudo bem. Ah, então eu estou multiplicando a quantidade de pessoas por 3. Isso. E a quantidade de pessoas eu chamei de quê? De P. Então, 3 vezes P, que é 3P, que é a nossa linguagem algébrica. Você está generalizando. Por exemplo, se tivesse uma pergunta assim, 15 pessoas repassaram a mensagem. Quantas pessoas receberam? Você ia só substituir. Quantidade de pessoas quem é? 15. Então, ia ficar 3 vezes 15. Quanto é 3 vezes 15? 45. Utilizando essa linguagem algébrica, esse padrão, você consegue descobrir qualquer termo. Entendeu? Eu acho que agora sim é o fim da nossa aula. Com essa última atividade, tá? Retomando o livro de vocês, rapidinho. Vocês podem fazer essa leitura também, agora que a gente já viu o slide. Eu quero que vocês façam a leitura da página 132 até a página 134, tá? E tem algumas questões para vocês resolverem nos anexos, ok? Aqui, gente, rapidinho, ele vai falar de uma sequência recursiva e não recursiva. Tia, você não falou disso, de sequência recursiva. Então, eu vou ler aqui rapidinho para vocês verem que não é difícil. Por exemplo, todos esses exemplos que a gente trabalhou na aula agora eram sequências recursivas. O que é isso? Uma sequência é recursiva quando cada termo depende do termo anterior ou de termos anteriores. Pronto. Em todas essas sequências que a gente trabalhou, gente, nesses exemplos, o próximo termo dependia do anterior, né? Era aquela das cadeiras, multiplicava o anterior por 2. Essa aqui da mensagem, multiplicava o anterior por 3. Então, dependia do termo anterior, é uma sequência chamada de sequência recursiva. Quando não depende do termo anterior, é chamada de sequência não recursiva, tá bom? Então, é uma ideia simples, né? Pronto, dê uma olhada nos exemplos também que nós temos aqui. Dê uma olhadinha e façam as atividades. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Foi feita com carinho, que tenham compreendido. Lembrem, não acumulem atividades. Entre em contato com o professor quando tiver dúvidas, tá bom? Até a próxima aula. Tchau.